Dia, a paz do Senhor, porque se não falar a paz, os irmãos ficam bravos, né? Então, a paz do Senhor. Os jovens estavam aqui ontem, sabe que de manhã, para mim é um pouco excêntrico falar, mas estou muito feliz de estar aqui. Creio que o Senhor fará grandes coisas, amém? Me chamo Leonardo Maia, sou ali da cidade de Mogi Guaçu. Na verdade eu já nem sei de onde eu sou mais, eu sou cidadão do céu e moro em algum lugar. Nesse tempo eu estou morando em Mogi Guaçu. Por mais que não pareça, eu sou casado, muito bem casado, e o fato de eu ser casado mostra que Deus existe. Principalmente quando eu olho para minha esposa todos os dias, eu falo: Deus, o Senhor existe e me ama. O que o Senhor fez com ela eu não sei, eu estou tentando entender ainda o mistério. Porque alguém tão desprovido de beleza não poderia ter casado com uma mulher tão bonita daquele jeito. Coisas que só o Evangelho faz por você. Então, minha esposa é uma mulher bem bonita, bem legal. Um dia vocês vão conhecer ela. Brava. Ela não gosta que eu falo isso, mas ela é brava. Nós temos uma filha chamada Sara. Sarinha tem 21 anos e se você depois eu vou te falar a minha idade, não vai bater muito bem. Em uma hora eu conto para você a história dela. Minha filha tem 21 anos, uma bênção na nossa vida. Eu tenho 36. Enfim, ela é adotiva, uma graça. Ela tem algumas qualidades físicas muito legais. Minha filha tem uma cabeça bem grande, eu amo minha filha, ela é muito, muito bacana. Nós temos 2 cachorros, eu gosto de falar deles porque eles fazem parte da nossa família, né? O Bart e a Belinha. Enfim, essa é a nossa família. Nós estamos começando um trabalho na cidade de Mogi Guaçu, uma comunidade chamada Habitação. Temos o desejo do nosso coração é sermos uma sala de oração que ora e intercede pela cidade. E tem sido um desafio muito grande. Nós estamos ainda na fase das casas, aquele início desafiador, né? Mas tem sido muito bênção. Começamos um trabalho agora também em Curitiba. E como missionário já estou no Ministério Integral há 18 anos. Já faz muito tempo para mim, assim, muito tempo viajando, muito tempo pregando evangelho em vários lugares. E a gente está muito feliz, mas toda vez que a gente tem a responsabilidade de pregar a palavra como se fosse a primeira vez, porque entende que essa é uma responsabilidade muito grande, a gente está muito feliz com isso. Amém? Vai abrindo a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 15. Nessa manhã que nós vamos nos assentar à mesa, nós vamos falar sobre amor. Eu amo essa palavra. Lucas 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. No final tem alguns materiais, tem algumas camisetas lá. Eu não sei por que eu insisto em trazer essas coisas, porque nunca dá certo. Tem umas camisetas lá atrás, tem algumas pulseiras. Tem alguém nos visitando hoje? É a primeira vez que você está aqui, difícil de manhã, né? Mas enfim, quem quer ganhar 2 pulseiras? Alguém quer uma pulseira? Pronto, o irmão levantou, um para o irmão e para a irmã ali. Ai, meu Deus. Aí entrega outro para a irmã ali. Pronto. Dei um presente, já estou feliz. E tem alguns CDs. Tem CDs de mensagem, ovelha. Essa é uma mensagem bem legal, sobre nós entendermos se nós somos ovelhas ou bodes. As 2 árvores, que é uma mensagem que fala sobre o véu da cruz, linkando com o jardim do Éden. Meu amado, que eu falo um pouco sobre se o nosso coração está realmente em Jesus ou se nós só carregamos o título de noiva. O que Ele diz, nós precisamos entender aquilo que Deus nos diz e discernir a voz dEle, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala, é mais importante do que o que nós estamos passando.
Porque nós só temos problema enquanto Deus não fala. Depois que Deus fala, o problema acabou. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. E um CD de música que você pode tá ali no final. Daí depois eu ainda vou falar mais um pouco sobre isso. E vamos lá. Se o irmão puder aumentar só um pouquinho o microfone, que hoje eu tô, acho que com uma surdez, sei lá, devido à madrugada longa, dormi 2 horas, eu e o Atos, né? Ficamos conversando e assistindo coisas. Vamos lá. Lucas 15, versículo 11. Diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o bezerro cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Até aí. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez. Te pedimos que essa manhã o Senhor ministre os nossos corações e nos toque com poder. Nós oramos para que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito nos confronte, que o teu Espírito nos abrace, que nós possamos sentarmos à tua mesa e desfrutarmos mais do que o pão e o sangue, nós possamos desfrutar do teu amor por completo. Em nome de Jesus, leva toda a mente cativa, toda a mente e todo o coração cativo a Cristo agora. E nós repreendemos pela autoridade do nome de Jesus toda distração e todo intento de Satanás de trazer preocupação, de trazer ansiedade, de trazer problemas aos nossos corações e à nossa mente, e que nós possamos te engrandecer. Desde já te pedimos que essa manhã ela conte para a nossa eternidade, que essa manhã ela nos leve à eternidade. É o que eu te peço em nome de Jesus, declarando que o Senhor está assentado no lugar mais alto. Nós declaramos que o Senhor é digno de toda adoração, de toda exaltação. Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós reconhecemos que o Senhor é adorado. Nós reconhecemos que Tu és acima de todas as coisas, de todos os homens, de todo nome nessa terra. O Teu nome é maior, o Teu nome é mais lindo. Tu és bendito, Jesus. Nós Te agradecemos porque o Teu amor nos encontrou. Nós não poderíamos estar nem próximos do Senhor, mas o Senhor se aproximou a nós, e nós Te agradecemos nessa manhã por isso, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, no capítulo 15,
ele está falando sobre amor. Não precisa, obrigado. Ele está falando sobre amor. Porque os judeus, eles não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo. Eles tinham dificuldade pela forma como eles foram criados e ensinados. Eles tinham dificuldade de crer no evangelho que Jesus pregava. Porque eles foram ensinados que desde a sua infância eles teriam que estudar e eles teriam que dominar a lei e eles tinham que ser aprovados por aquela lei, o que era quase impossível. Só que Jesus vem e ele começa a dizer que eles não seriam aprovados por aquilo que eles faziam, mas eles eram aprovados porque Deus queria que eles fossem, que Deus os amava e isso era o suficiente. Então eles não conseguiam entender, eles tinham dificuldade de entender isso. Então Jesus, ele pega nesse capítulo 15, ele está explicando sobre amor. Então ele está falando sobre a dracma perdida, sobre a mulher que perdeu um dinheiro dentro da casa. Ele está falando sobre a ovelha perdida, o pastor que larga as 99 para ir atrás de uma. E agora ele está falando sobre os filhos perdidos, ele não está falando sobre um. E eu sempre entendi, eu nasci num lar cristão, como se isso nos desse garantia de alguma coisa, né? Então, mas eu nasci na igreja. E eu sempre imaginei um dia, numa praça, os jovens da igreja com camiseta vermelha. A igreja gosta de fazer camiseta vermelha, né? Então os jovens com camiseta vermelha numa praça, e um pastor pregando sobre essa palavra, e os jovens iam fazer um corredor, e falava, você pródigo volta, aí vinha um no meio do corredor, a igreja ia bater palma, a gente ia abraçar ele, mais uma alma. Eu sempre imaginei que esse texto tinha a ver com isso, só que Jesus não está falando sobre isso, ele não está falando sobre desviados, ele está falando sobre filhos. Então, se ele está falando sobre filhos, ele está dizendo sobre nós. Então, quer dizer que nós podemos estar aqui e sermos pródigos. E é o que eu quero que o teu coração seja inundado nessa manhã, e você receba o espírito de adoção. Então, Jesus começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. E havia um costume em Jerusalém na época, que o filho mais velho, ele tinha a autoridade de requerer a herança em qualquer momento da vida dele. Esse era um poder, era uma autoridade que o filho mais velho tinha. E o costume natural de uma herança, qual que é? Que alguém, quando morre, ele deixa os bens ou as dívidas para os parentes mais próximos. Só que Jesus começa contando a história, dizendo que o filho mais novo, ele mata o pai e rouba a autoridade do irmão, de uma vez só. E nesse momento eu quero que você imagine, eu quero que você se concentre no pai, porque até então, até aqui não entrou o personagem principal da história. Então o pai, ao invés de falar, não, você não pode porque você está me matando, você não pode porque isso é direito do teu irmão, o pai simplesmente diz, tudo bem, você quer? Tudo bem. Ele divide os bens, dá a parte para ele, e esse menino sai. E Jesus diz que ele começa a gastar a sua herança de uma forma irresponsável. Mas Jesus não diz com que ele gastou, só diz que ele foi irresponsável. Normalmente pessoas imaturas fazem isso. Então esse menino começa a gastar. E no país onde ele está, eles começam a passar uma grande necessidade. E esse menino gasta tudo que ele tem. Agora não mais porque ele tem herança. Agora nasce o instinto de sobrevivência. E ele gasta tudo que ele tem. E ele entra numa nova realidade. E qual que é? Agora ele entra numa maldição. Ele sai da condição de prosperidade e entra numa condição de maldição. Porque ele precisa comer. E o judeu, ele tem o porco como um animal maldito. Então eles pegavam os piores escravos e davam para esses escravos a função de alimentar os porcos, de cuidar dos porcos. Então imagina, alguém que tinha um futuro, agora ele entra num ciclo de maldição, porque ele tem fome. E fome não é o que muitos de nós estamos sentindo nessa manhã. Vontade de comer quindim, sei lá.
vontade de comer, não sei, picanha na hora do almoço, sei lá. Isso não é fome, isso é vontade. Esse menino, a fome que ele tem, o que ele está falando é que se ele não comer, ele morre. Então quer dizer que a comida se tornou essencial para ele. Então ele está ali alimentando os porcos, e nessa hora ele cai em si. Nessa hora ele tem um arrependimento. Deixa eu abrir um parêntese para você que está orando por alguém, para que esse alguém se converta a Jesus. E você tem a mentalidade de achar que essa pessoa ela vai se arrepender dos seus pecados quando vier na igreja. E você fica falando para ela, vamos para a igreja, vamos para o culto. Ai, vai ter uma pessoa, vai ter não sei quem que vai pegar. Ai, vai ter não sei quem. Aí você chega, principalmente as mães, né? Quando o filho está desviado, junto os jovens da igreja, fala, Atos, por favor, vai lá atrás do meu filho, manda uma mensagem no zap para ele. Fala para ele vir, vai ser tão legal. Eu vou pagar o retiro dele. Todo mundo fala isso, achando que aqui ele vai se arrepender. E essa história me diz que não. Porque esse menino não se arrependeu na casa do pai, ele se arrependeu no meio da maldição. Então o meu conselho para você é o quê? Dobra o teu joelho, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. O teu filho ou esse parente, ele não precisa vir para esse lugar. Ele precisa que você esteja nesse lugar, e que você esteja no centro da vontade de Deus. Mais nada. Para de tentar empurrar o evangelho para ele, porque você só está afastando essa pessoa. Ele vai voltar. Porque esse menino, ele se arrepende no grau mais alto da maldição que ele estava. Porque ele olhava para a comida dos porcos e ele desejava. Quantos aqui já viram lavagem? Você consegue desejar isso? Imagina um prato de lavagem agora, com suco de laranja natural, bem geladinho. Não é legal, não é gostoso? Eu cresci jogando bola na rua, né? E lá onde eu morava, meu avô morava na frente de uma escola. Então nós estávamos jogando bola na rua, e a galera que joga bola na rua sabe do que eu estou falando. Começa o futebol 2 horas da tarde, vai até a hora que o sol deixar ou a mãe começar a berrar de dentro da casa. E umas 4 horas da tarde, o nível do clássico já está exaltado. Você já está sem a tampa do dedão, o outro já está sem o dente, mas a gente já está se matando. Já vai, o clássico pegando, passava um senhor com 2 cavalos e uns 4 barris atrás do cavalinho. E ele entrava na escola, ficavam 1h30, quase 2 horas, e passava o lixeiro e a gente jogando descalço. Passava sabe aquele rastrinho que o lixeiro deixa, aquela coisa nojenta? E a gente lá, vamos embora. Mas a hora que esse senhor saía da escola, acabava o jogo. Porque ele pegava o resto, acho que de uma semana de merenda da escola, e o rastro que ele deixava, cara, aquilo era corrosivo, você perdia o pé, eu acho. Aquilo era uma cola, não sei o que era aquilo. Acabava, todo mundo virava amigo de novo, vamos embora para casa. Aquilo era terrível. Então, quando eu leio essa história, eu penso nisso. Que esse menino desejava comer o resto de tudo estragado. Tamanha fome que ele tinha. Por isso que algumas pessoas, eles estão tão entranhados no pecado, e aquilo para eles é bom. Não é porque eles amam usar droga, não é porque eles amam estar no adultério, não é porque eles amam estar na mentira, é porque eles têm fome. E o que você precisa é só apresentar pão para ele. Então nessa hora ele cai em si, e ele fala o quê? O óbvio. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar. Ele reconhece a condição dele de caído. E eu vou ter com o meu pai, e eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou trabalhar para o Senhor de graça. Ao invés de o Senhor contratar alguém e pagar um salário para esse escravo, me contrata, e eu vou parcelar minha dívida. O que esse menino estava dizendo é que ele ia ter que trabalhar para o pai dele o resto da vida para viver. Então ele se levanta, e agora entra o personagem principal da história. Eu amo ele, porque fala que ele se levanta e se põe no caminho. Ele chegou. E ele começa a andar no caminho, ferido, ele está sujo, ele está morrendo, mas ele está no caminho agora.
E a Bíblia diz, Jesus diz que quando ele está no caminho, o seu pai o avista de longe, e de longe o pai se move de íntima compaixão. Íntima compaixão é diferente de compaixão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos daqui já viram um morador de rua e desejaram no seu coração, falar, como eu queria botar um morador de rua na minha casa? Como eu queria pegar uma criança dessa e botar na minha casa e cuidar e educar? Levanta sua mão. Vamos lá, mãozinha levantada, ok. Quantos de vocês que estão com a mão levantada já fizeram isso? Mantenha a sua mão. Alguma? Não, peraí, deixa eu ver. Temos pessoas, ok. Qual que é a diferença entre as pessoas que não levantaram a mão, as que levantaram a mão e as que ficaram com a mão levantada? Os que não levantaram a mão precisa de um coração mais quebrantado, porque nós não podemos estar satisfeitos enquanto um dos nossos estiver perecendo. Eu não posso me sentar à mesa e me sentir pleno enquanto houver pessoas que não têm pão. Como foi dito na hora da oferta, o pão foi feito para repartir. Nós não temos que orar. Quando você for orar hoje na hora do almoço, eu te desafio a fazer a seguinte oração: não agradeça pelo pão, não agradeça pelo prato de comida, mas peça a Deus, me dê a oportunidade de dividir isso aqui, de encher a minha mesa na próxima vez. E você não precisa pegar moradores de rua, porque de repente existem pessoas que estão do teu lado que não têm o que comer em casa. A segunda classe de pessoas, as pessoas que levantaram a mão, eles se moveram de compaixão. E o que é a compaixão? É você enxergar o problema e se sentir movido por ele. Mas quem permaneceu com a mão levantada e já colocou um morador de rua, ele se moveu de íntima compaixão. O que a íntima compaixão faz? Ele não te dá descanso até que você faça alguma coisa. Porque normalmente nós olhamos pelo nosso braço, pelas nossas condições, mas quem está se movendo de íntima compaixão não se move pelas nossas condições, mas se move pela necessidade. E existe a diferença entre mover pelo que eu posso fazer ou se mover por aquilo que é necessário. E qual que é a diferença? É que eu estou amando o meu próximo. E quando eu amo o meu próximo, eu não olho para mim. Estão entendendo? Ok. Então o pai se move de íntima compaixão, e o pai se coloca lá no caminho e vai até o filho. E ao invés de requerer a herança, o pai do início é o mesmo pai da metade. E ele pega e ele pula sobre o filho, e ele começa a abraçar ele. Se ele não se importava com o dinheiro no início, ele não se importa agora. Se ele não se importava com a limpeza do filho, agora ele não se importa com a sujeira dele. Ele só está preocupado com uma coisa: esse é meu filho. E ele voltou. E ele começa a beijar esse menino. E o menino pega e fala: opa, meu pai me ama. Essa história de trabalhar de graça por pão, acho que não, né? Já que ele continua me amando, eu achei que ia chegar aqui, ele ia me dar uma surra, ia me dar uma bronca. Mas ele vem me amando assim, me abraçando. Ah, não. Pai, vou entrar, tomar um banho, vamos comer alguma coisa, vou te mostrar as fotos no Face depois, cada lugar que eu fui, te contar minhas experiências. Não, porque o arrependimento trouxe uma transformação nele. Ainda que fora ele tivesse horrível, dentro ele era outra pessoa. E ele pega a oração que ele ensaiou diante dos porcos, e ele começa a dizer para o pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. E aí o pai ele dá uma resposta que é no mínimo estranha. O menino deixa claro que ele tem fome. Ou você olhava para ele e via que ele tinha fome. Mas o pai vira para um dos servos e diz: vai depressa. E ele não disse vai depressa e pega um pão porque o menino precisa. Ele falou: não, vai depressa e pega a melhor roupa e veste ele. Põe um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Se o menino pede pão, por que o pai vai dar roupa para ele? Imagina uma coisa dessa. O menino está lá: pai, eu preciso comer que eu estou morrendo, faz 10 dias que eu não como. Fala: peraí que eu vou te dar um chinelo. Faz sentido isso? Nenhum. Para nós, né? Mas o pai, ele começa a dissecar, ele começa a entender a oração do filho, o pedido do filho. E ele fala: peraí, eu não posso te alimentar antes de fazer algumas coisas, porque senão eu vou ter problema depois.
Então eu não posso te alimentar antes de trocar sua roupa. Porque qual é o começo da oração do filho? Pai, eu pequei. O que todo pecador precisa? Perdão. Todo mundo que confessa o seu pecado, ele precisa o quê? Ser perdoado. Então ele começa, pai, eu pequei. E o que o pai está dizendo é, eu não posso alimentar um pecador sem antes perdoar ele. Então eu quero tirar essa roupa. Eu quero trocar suas vestes. E agora eu estou te perdoando. Porque você não pode se assentar na mesa com esse pecado nos seus ombros. E eu quero que você seja perdoado com o melhor. E ele falou para o servo, vai depressa, pega a melhor roupa e perdoa ele. Eu estou perdoando meu filho. E o que é interessante nisso, é que Jesus, o pai não disse para o servo, vai e compra uma roupa. Ele disse, pega a melhor. Quer dizer que o filho saiu da casa, mas o pai já tinha deixado tudo preparado para ele. O filho saiu e o pai já tinha o perdoado. Só que o filho precisava saber disso, porque na mentalidade dele, ele ainda precisava disso. Então o pai falou, pega o melhor e veste ele. Eu quero resolver o problema do passado do meu filho. De tudo que você fez, eu te perdoo. Aí ele fala, tá bom, ok, agora deixa eu comer. Ele fala, não, porque agora eu tenho um problema com o teu presente. O pai detecta outro problema na oração. Ele diz o quê? Me faz como qualquer um dos teus trabalhadores. Esse menino veio para o pai arrependido. Agora ele já foi perdoado, mas qual é o outro problema? Ele não tem identidade. Ele fala, me faz como qualquer um. Eu não quero um cargo, eu não quero uma função, como qualquer um deles. Aí o pai diz o quê? Pega um anel e coloca no seu dedo. Deixa eu te explicar algo baseado na nossa cultura aqui ocidental. O que essa aliança representa? O que esse anel representa? Um anel dourado no anelar da mão esquerda. O que ele representa? Que eu sou casado. Você não me conhece. Você não sabe que eu tenho uma esposa linda, de olhos verdes, maravilhosa. Meu Deus, que mulher. Você não sabe dessa história. E se você me vê andando pela cidade de Bebedouro e me vê conversando com uma morena, por exemplo, e eu não tenho aliança, isso para você vai ser normal? Um homem conversando com outra mulher, normal. Mas, se você não me conhecendo, me ver conversando com a mesma morena, com um anel no dedo, você vai entender o quê? Que eu sou casado com ela. Mas você me conhecendo, sabendo que eu sou casado com a mulher mais linda da estratosfera, que tem o nome mais legal do mundo, Iáscara. Que mulher, Jesus. Uma mulher linda não podia ter o nome de Paula. Tinha que chamar Iáscara. Iáscara Sovierzowski. Olha isso. Não é pentecostal um negócio desse? Não dá uma vontade de dar uma rajada em línguas? Pelo amor de Deus. Iáscara, você aceita? Meu Deus, que mulher, cara. Ai, que linda. Se você me ver conversando com uma morena, você vai falar, esse cara é enganador. Porque não é a mulher dele. Tudo isso baseado num anel. Então essa aliança, ela serve para quem? Para quem que ela serve? Para mim ou para vocês? Para vocês. Ela não tem serventia para mim. Eu não sei porque todo mundo demora para casar, porque quer um anel bonito. É só para os outros. Bota um anel de coco aí, vai. Pinta de douradinho, com spray. Porque isso só serve para vocês, não tem serventia para mim. Eu não sou casado por causa desse anel. Porque se eu perder ele, eu vou deixar... Sou solteiro? Não. Porque a aliança que eu tenho com ela está aqui. Então isso serve para vocês. O que o pai está dizendo é, eu não posso mudar a história, você vai ser sempre meu filho. Só que eu quero te receber, não como um escravo, não como qualquer um, mas eu coloco um anel no teu dedo e te devolvo a tua filiação. Você não é um escravo, você é meu filho. Eu não te recebo como qualquer um, eu te recebo como meu. E dando o anel para ele, o que o pai está fazendo?
está devolvendo para ele o seu futuro. Está devolvendo para ele a herança. Porque a partir do momento que ele ganha um anel, ele tem direito novamente à herança. Porque agora ele é filho novamente. Graça. Então ele já resolveu o problema do passado com a roupa. Já resolveu o problema do presente com o anel. E agora ele tem outro problema na oração. Porque o filho queria ser escravo por toda a sua vida em troca do pão. E aí o pai diz: não, eu não posso te receber assim. Pega uma sandália e calça os pés dele. Naquele tempo você ia diferenciar quem era escravo e quem era livre, não pelas algemas e não pelo trabalho, porque os filhos e os escravos trabalhavam. Mas você ia saber quem era escravo e quem era livre pelos pés, porque aqueles que andavam descalços eram escravos, os que andavam calçados eram livres. O que o pai está dizendo? Foi: eu calço você, e a partir de agora você não me deve nada. Você é livre. Você não precisa trabalhar mais. Você é meu filho, que eu perdoei. E eu te dou um novo destino. Eu te dou um novo futuro. Você não precisa mais trabalhar. Agora o personagem principal volta. Porque ele fala para o servo: vai depressa lá e pega o bezerro cevado. Vamos matar ele e nos alegrar. Quem era o bezerro cevado? O judeu, ele tinha um costume. Eu acho que daí saiu o porquê que nós vamos receber alguém na casa e nós temos que fazer comida. Você já reparou? Você nunca convida alguém na sua casa com a mesa vazia. Todo cliente tem que fazer um café. Normalmente o pastor só vai visitar os irmãos, porque os irmãos só convidam a partir do dia 5. Fim de mês, o pastor nunca faz visita. Fica na sala olhando para o teto, porque os irmãos querem fazer uma comida, quer fazer uma rosca, quer fazer sei lá, uma rabanada. Sei lá o que faz. Um quindim, pudim de leite. Convidem os seus pastores para comer pudim de leite, gente. E pastor, quando comer um pudim de leite, lembra de mim. Se você tem um pudim de leite na tua casa hoje, deixa eu te visitar. Pode ser só um pedacinho, não tem problema. Não tem problema com quantidade. Pudim, meu Deus do céu, pudim de leite. Enfim, fica a dica aí, joguei no ar. Quem pegou, receba, põe no teu coração, guarda, e no final do culto a gente conversa. Eu oro lá por todo mundo. Se estiver endemoniado a gente expulsa. Mas não falte o pudim, em nome de Jesus. E coca gelada, por favor, também. O que eu estava falando, meu Deus? Eu falo de pudim, personagem principal, obrigado. Eu me perco mais no pudim do que na minha esposa. Pudim de leite é maravilhoso. Meu Deus, que vergonha. Enfim, o judeu, ele tem um costume, que toda vez que ele vai receber alguém, ele tinha que fazer um banquete. Só que não era qualquer banquete. Ele pegava um animal, sacrificava esse animal. O judeu não come carne com sangue. Então eles tiram todo o sangue desse animal que foi sacrificado, prepara a sua carne do lado de dentro da casa, mas pega esse sangue e derrama na porta, no chão da casa. Por quê? Quando essa pessoa chega, ele vai ver o sangue, ele vai entender duas coisas. Primeiro, ele é bem-vindo na casa porque há um banquete do lado de dentro. Segundo, esse sangue é um convite agora para uma aliança, chamada aliança do limiar. Então a pessoa olha o sangue e ele vai entender: opa, tem comida na mesa, eu sou bem-vindo nessa casa e ele quer ter uma aliança comigo. Então a pessoa que está chegando, ele tem duas opções: uma, ou pisa no sangue, dizendo: eu não quero ter uma aliança com você, e essa é a maior desonra para o anfitrião. Ou ele cruza o sangue, e quando ele cruza o sangue, ele está automaticamente dizendo: eu tenho uma aliança com você. Deixa eu te explicar de uma forma mais simples. O Atos vai me visitar em Mogi Guaçu. Te peguei agora. Eu estava esperando essa. O Atos vai me visitar em Mogi Guaçu. Eu sou um judeu antigo e quero receber ele como um judeu antigo. Então eu preparo uma carne, preparo o sangue. Vai ele, sua esposa, os seus 5 filhos. Porque só abriram os trabalhos, tá?
Os 5 filhos de sangue, os adotados, foram fazer missão na Haiti, vão voltar depois, os outros 10. Mas, meu Deus, vai morar onde, né? Vai ter que morar lá no CTM, velho. Aí, eu quero ter uma aliança com ele, derramei o sangue. E ele chegou lá, ele olhou e falou assim, legal, interessante. Vou ter uma aliança com o Léo. Ele cruza o sangue, eles cruzam e entram na minha casa. O que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte, Léo, eu entrego a minha vida da minha esposa e dos meus 5 filhos nas suas mãos. E a partir de agora eu me submeto à tua autoridade. Eu me submeto ao que você fizer na sua casa, eu me submeto a isso. Então quer dizer que ele está dizendo o seguinte, que tudo que eu colocar na mesa ele vai ter que comer. Todas as leis da minha casa ele vai ter que se submeter a ela, porque ele está debaixo da minha cobertura. Então, por exemplo, na minha casa só se come bolo de arroz, embrulhado no jornal. E ele não gosta de comer isso. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comer. Por quê? Porque ele está na minha casa. Quem manda sou eu. Na minha casa não entra de forma nenhuma palmeirense. Automaticamente, o que ele vai ter que fazer? Ele repreendeu? O que foi? Não entendi. Não, corintiano também não entra. Corintiano eu nem convido. Palmeirense é a chance de redenção. O que ele vai ter que fazer? Na minha casa só entra santista. Aleluia, essa igreja eu vou ter que mudar para cá. A igreja com mais santista que eu vi na vida. Jesus, é hoje aí. O que ele vai ter que fazer? A partir de agora ele começa a dizer, sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. E vai ter que usar a camisa 10 do Gabigol. Por quê? Porque ele está na lei da minha casa. Só que uma aliança ela tem 2 termos. O que eu estou dizendo é que a partir de agora, ele, a sua esposa e os seus filhos são minha responsabilidade. Ele deixa de ser o provedor da casa dele. Ele não tem mais que se preocupar com o que os filhos e a esposa vai comer. A responsabilidade agora é minha. Ele não tem, se alguém tiver algum problema com ele, vai ter que resolver comigo, porque eu sou a segurança dele. O bem-estar da família deles. Agora, o que eu faço para minha filha e para minha esposa, eu tenho que fazer para eles, porque eles são minha responsabilidade. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Ló, quem já leu a passagem de Ló lá em Sodoma e Gomorra, que fala, e essa passagem para mim por anos foi pior do que filme de terror. Porque diz que Ló está na casa dele com as suas 2 filhas e 2 anjos entram. Quem já leu essa história? E aí a Bíblia diz, e são coisas que eu nunca tinha entendido. Diz que Ló sai e fecha a porta nas suas costas. Eu falei, mas por que a Bíblia fala que... Qual o problema da porta? E ele sai, fecha a porta... E os homens falam assim, tem 2 homens aí dentro da tua casa que a gente está sabendo. Traz esses homens para fora para que a gente possa experimentar eles. Imagina o nível de degradação que a humanidade estava em Sodoma e Gomorra. A gente ainda está bem. Imagina aquilo. Bem comparado a eles. O negócio está mal aqui. O que Ló fala? Fala, eu tenho 2 filhas virgens, vocês podem pegar elas e fazer o que vocês quiserem. A gente pode até questionar a paternidade de Ló. Mas a partir do momento que esses homens entraram na casa dele, Ló era responsável pela segurança deles. Então ele oferece as filhas, não é porque ele pode ser um péssimo pai, mas ele tinha uma responsabilidade, a segurança daqueles anjos era dele. Outra passagem, as 10 pragas, qual era a última praga? Qual era a briga entre judeus, entre os hebreus e os egípcios? Os hebreus queriam adorar a Deus, os egípcios não reconheciam Jeová como Deus. E eles não queriam deixar que os hebreus adorassem a Deus. Essa era a briga. Um amava e o outro odiava. Então, na 10ª praga, o que Deus diz para Moisés? Vai, preparem um cordeiro, presta bem atenção. Preparem um cordeiro, peguem o seu sangue e façam o quê? Unjam os umbrais da porta. Porque à meia-noite o Espírito vai passar, e esse Espírito veio de quem? De Deus. De Deus.
Esse espírito vai passar, e na casa que não houver o sangue, ele vai entrar e matar o primogênito. E eu sempre entendi que o sangue era um aviso, tipo, não entre aqui, mas na verdade não era. O sangue na verdade sinalizava o quê? Você é bem-vindo aqui em casa, aqui nós te amamos e nós queremos te adorar. É o meu vizinho que não tem o sangue ali que não quer. Nós temos um banquete, Deus, preparado para você. Você é bem-vindo na nossa casa. O espírito via o sangue, entrava na casa que não tinha e matava o primogênito. E havia uma escala entre os animais, e o mais importante, segundo a importância das pessoas, e o topo dessa pirâmide era o bezerro cevado. E o bezerro cevado ele só era sacrificado de 1 em 1 ano, porque ele entrava numa preparação, numa dieta de engorda. Você precisa entender isso. Ele entrava numa dieta de engorda por 1 ano, e quando dava 1 ano dessa dieta de engorda, eles pegavam o bezerro cevado, sacrificavam, preparavam sua carne, derramavam o sangue na porta e esperavam do lado de fora, esperando que o rei passasse. Porque de 1 em 1 ano o rei saía do seu lugar e ia nas cidades. Então, quando o rei passasse e visse o sangue, ele ia entender que tinha um banquete do lado de dentro e que as pessoas estavam o convidando, ele era bem-vindo nessa casa. Aí imagina que o rei estava cansado e entrasse na sua casa. A partir de agora você tem uma aliança com o rei. Você ia por um tempo ser responsável por ele, mas a hora que ele ia saísse, ele ia ter você ia ter a gratidão dele. E esse bezerro cevado, como eu disse, ele era separado do seu rebanho, ele era separado dos seus irmãos, e nessa separação ele ganha um nome e uma missão. Seu nome, cevado, sua missão, morrer pelo rei. Quando Deus cria o homem no Éden, qual foi a missão que ele dá para Adão e Eva? A missão deles não era cuidar da terra era o seu trabalho. Adorar a Deus não era a sua missão, era a sua essência. Nós nascemos para adorar a Deus, isso não é trabalho. A proibição não era a sua missão, a missão deles não era não tocar no fruto. A sua missão era qual? Façam filhos. Dominem sobre a terra. Eu quero ter uma família grande. Eu quero que vocês dominem, façam muitos filhos, para que nós possamos dominar a terra. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Se Deus planta Jesus na terra como filho, e você só pode colher o fruto segundo a espécie da semente, qual que é a vontade de Deus para colher em nós? Filhos. Logo, o meu ministério não serve para o céu, só serve para a terra. Então o céu não precisa de o Léo como pastor, o céu precisa do Léo como filho, a terra precisa do Léo como pastor. O céu não precisa da função da música, o céu precisa de filhos que façam música. E qual é a diferença disso? Porque se eu faço só a minha função, eu vou acabar como o filho mais velho querendo o meu salário. Se eu faço pela minha essência, eu não me importo com o resultado final disso. Eu só me importo com aquilo que eu sou. Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. Eu não traio a minha esposa porque eu sou casado, eu não a traio porque eu a amo. É diferente. Então quer dizer que o topo na escala de Deus é a filiação. Você não passa disso. Se você entender que você é filho, você não precisa entender mais nada, porque você já entendeu tudo. Então, se ele plantou Jesus como filho, ele quer nos colher filho. E agora entra a mágica, agora entra o mistério. Porque quando ele coloca Adão e Eva no jardim, ele está dizendo o quê? Vocês são meus filhos, e eu quero que vocês aumentem os filhos. Mas ele pega um e fala: eu vou separar você do rebanho. E a partir dessa separação ele ganha um nome e uma missão.
Você é o meu cevado e você vai morrer pelos reis. Nós somos uma geração de reis. E ele separa o cevado. E a Bíblia diz que ele pega, cara, você precisa entender isso, pelo amor de Deus. Ele pega o cevado e coloca sentado à sua direita. E a Bíblia diz que querubins e serafins se prostram diante dele e começam a engordar ele. E querubins e serafins se prostram diante do Cordeiro de Deus e eles começam a engordar. E eles começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E aí eles olham para ele novamente, e eles têm uma nova revelação de quem ele é, e eles não conseguem dizer: o Senhor é pai, o Senhor é noivo, não, porque eles têm a plenitude da revelação. E eles começam a dizer novamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era passado, aquele que é presente, aquele que há de vir. E eles olham de novo para ele, e eles têm uma outra revelação, e eles dizem de novo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era perdão, aquele que é identidade, aquele que há de vir, destino. Aí vem os 24 anciãos. Quando ele se prostra, vou sentar um pouco, meu joelho está doendo. Quando ele se prostra, os 24 se levantam, cara, e eles pegam as suas coroas, e eles eram dignos daquelas coroas, mas quando ele senta, eles pegam as coroas, lançam aos seus pés, e eles começam a declarar: aí está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Reis e sacerdotes. O que os querubins estão dizendo? Eles estão falando: lá, quando você pecou, quando você caiu, ele já era santo. Hoje, na sua identidade, independente de quem você é, se você é filho ou se você é escravo, ele continua santo. E no seu destino, escravo ou livre, ele continua santo. E ele não muda. Ele era, é, e quando ele vir, ele vai continuar sendo. O que os 24 anciãos estão dizendo: aí está aquele que está acima deles. Existem reis e existem sacerdotes, mas ele está acima. Só que um dia, e ele está sendo engordado, cara, e ele está sendo engordado porque ele tinha que morrer pelos reis. E um dia nós estávamos lá alimentando a maldição, cara. Nós estávamos nos alimentando da maldição, sujo pelos nossos delitos e pecados, e nós ouvimos uma voz, e essa voz dizia o quê? Volta para casa do teu pai, porque acabou de sair uma fornada de pão. Você não precisa morrer de fome não, cara. Você não precisa morrer de fome. Você não precisa mais viver no adultério. Você não precisa mais viver nas drogas. Você não precisa mais viver na prostituição. Você está sujo pela tua imaturidade, mas você pode voltar, porque tem pão para você, cara. Você tem pão na tua casa. Cara, então eu vou voltar, é verdade isso. Volta! E nós, na nossa humanidade, imaginamos o amor do Pai que ia chegar e nos corrigir. Fala: cara, eu vou voltar, mas eu vou pedir para Ele para trabalhar. E é o que nós fizemos quando nós chegamos aqui. Seja você nascido na igreja ou tenha entrado aqui pela primeira vez, todo mundo disse isso quando encontrou Jesus, cara. Quando encontrou a verdade, nós falamos o quê? Eu só quero trabalhar. Eu quero limpar um banheiro. Eu quero limpar o templo. Eu quero cuidar das crianças. Eu quero ser segurança no retiro. Eu quero fazer qualquer coisa para Jesus. Eu só quero que Ele me dê vida. Me ensina a ser um marido melhor. Me ensina a ser um pai melhor. Me dá vida. Me alimenta porque eu estou morrendo. Meu casamento está morrendo porque eu não sei ser marido. Meus filhos estão se desviando porque eu não sei ser pai. Me dá pão. Nós dizemos isso e nós entramos nele, cara. Nós entramos no caminho. E nós começamos a andar pelo caminho, sujos, cara. No nosso coração nós tínhamos decidido, mas exteriormente nós estávamos carregando o nosso pecado ainda. E nós começamos a andar pelo caminho. E nós começamos a andar.
que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ai meu Deus, cara, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós começamos a andar, a voz se tornou caminho. Jesus era o verbo que agora se tornou estrada, e nós começamos a andar por Ele, e nós começamos a andar por Jesus, cara, e nós andamos por Ele, até que chegou o Pai. E Ele só se moveu de íntima compaixão quando nós começamos a andar pelo caminho. Ele nos abraçou em Jesus, e Ele nos beijou em Jesus, cara. Mas nós fomos resolver o quê? A nossa vida, caminho, verdade, vida. Nós somos perdoados através do servo. Você pode receber uma palavra de perdão através do teu pastor. Você pode receber uma palavra de identidade através do teu pastor. Você pode receber um destino através do teu pastor. Mas a tua vida você não resolve através dele, você só resolve através do sangue do Cordeiro, cara. Meu Deus. Então cara, para de destruir o casamento com a tua mão e chegar no gabinete do pastor e falar resolve. Ele não vai resolver, porque quem tem que resolver é você. Cruza o sangue. Ele te dá um destino, cara. Ele te perdoa e Ele libera uma palavra de identidade, mas a tua vida, a responsabilidade é sua. Mulheres, para de pesar nas costas do teu marido e falar, você é o sacerdote da casa. Não, querida, você também é. A responsabilidade. Cara, eu parei de ser o provedor da minha casa há muito tempo. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo da cobertura dele. Ele é meu provedor, cara. Isso não quer dizer que eu não trago recurso para casa. Mas antes de eu confiar no meu braço que fale, eu confio naquele que é fiel. Então todos os dias, igual um pássaro, eu abro a porta, está lá no ninho. Toma um recurso para esse dia, meu filho. Eu falo, obrigado, meu pai. Ele não falha nunca. Nunca. Mas aí o pai nos abraçou. Ele fala, cara, agora a gente quer resolver o problema da tua vida. A palavra diz que quando Jesus foi para a cruz, o que acontece? Ele derrama todo o seu sangue. Ai. Aí ele pega o sangue, preparou a carne do cordeiro. E o que ele fez com a casa que estava fechada, que ninguém podia entrar por causa do pecado? Aí o véu se rasga, cara. Pega isso, pelo amor de Deus. Aí rasga o véu de cima a baixo. O que o pai está fazendo? Por que não rasgou de baixo para cima? Se a terra tremeu. Se a terra treme, tem que rasgar de baixo, não de cima. O que o pai está dizendo? Foi, eu estou abrindo a porta da minha casa. Eu derramei o sangue do bezerro cevado, que eu estou preparando desde a eternidade. Desde o início, cara, eu já estou preparando ele. E quando vocês ouviram a verdade e começaram a andar sobre ele, e agora entenderam, e eu abracei vocês e perdoei vocês e beijei vocês nele, agora vocês podem entrar para resolver o problema da sua vida, cara. E se eu cruzo o sangue, o que eu estou dizendo? Eu entrego a minha vida nas suas mãos. E da minha vida, a responsabilidade é tua. E o que ele diz? Eu sou, porque eu sou o teu provedor. E ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel para sempre. Então o problema não está em Deus, está do lado que eu estou da casa. Se eu estou do lado de dentro ou se eu estou do lado de fora. Mas Léo, eu já estou na igreja há tantos anos, cara. Eu já recebi tantas palavras, já recebi palavras de destinos que eu vou para missões. Eu já recebi uma identidade, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu fui perdoado pelos meus erros, mas por que eu estou morrendo de fome? Porque você está como filho mais velho, a gente vai encerrar aqui. Você está como filho mais velho, porque o filho mais velho está lá no campo, e ele está trabalhando, e ele está lá, e ele volta do campo, ele era um menino bom, teoricamente,
E lá no campo ele volta e ele começa a ouvir o barulho da música e das danças. E ele encontra um servo. E ele pergunta para o servo: o que está acontecendo aí? O servo diz o seguinte: o seu irmão voltou. Eu amo as vírgulas que a Bíblia tem. O seu irmão voltou, vírgula. E o seu pai mandou matar o bezerro cevado. Ponto final. Interpretação de texto isso. O menino fica endemoniado, cara. E ele começa a se indignar. E eu falei: peraí, se ele é dono da casa, por que ele não entrou? Aí eu entendi. Porque se ele entra, ou ele desonra o pai pisando no sangue, ou ele cruza o sangue e tem uma aliança com o pai. E ele ia ter que aceitar o que o pai estava fazendo com o irmão. E ele fala o quê? Vamos negociar isso aí. Porque eu não concordo com o que você está fazendo e também não quero te desonrar. E ele não quer desonrar o pai, não é porque é porque ele é religioso. Ele tem interesse, então ele não quer desonrar o pai. E aí ele começa e o pai tenta convencer ele a entrar, até que ele começa a vomitar o coração dele. Ele começa a dizer: peraí, eu nunca transgredi um mandamento, ele é espiritual. E eu sempre trabalhei para você, céu e terra. E você nunca me deu sequer um cabrito para quê? Para comemorar com os meus amigos. Agora esse daí voltou sem nada de família. Esse daí voltou e você manda matar o bezerro cevado. Esse que gastou o dinheiro com as prostitutas, você manda matar o bezerro cevado. 2 perguntas. Aliás, uma. Quem foi que disse para ele que o irmão dele gastou dinheiro com as prostitutas? Se ele não entrou na casa, não conversou com o irmão, e o pai só estava tentando reconciliar ele para entrar dentro da casa. E o servo só disse que o irmão voltou e ele tinha matado o bezerro cevado. Quem foi que disse? Ninguém. Ele começa a julgar o irmão dele pela santidade do próprio coração dele. E o que ele está dizendo é: se eu que sou santo e perfeito, se eu tivesse coragem de pegar minha parte da herança, eu ia gastar toda ela com as prostitutas. Esse pecador com certeza fez isso. E ele não está reclamando pelo amor do pai, ele está reclamando pela reputação dele com os amigos dele. A questão não é o bezerro cevado, não é uma briga de irmão. Fez para ele, vai ter que fazer para mim. Não, ele não está nem aí para o pai. Ele só está preocupado com uma coisa: eu preciso mostrar para os outros que eu sou teu filho. Ele não tinha aliança. E sabe o que é cabrito? Qualquer coisa que não é o bezerro cevado. Então quer dizer que quando eu chego para Jesus e falo: Jesus, me dá um carro novo, para eu mostrar para as pessoas como é bom te servir, você está falando: eu não quero bezerro cevado, eu prefiro cabrito, para mostrar para os outros que eu sou teu filho. Jesus, me dá um casamento, deixa eu casar com alguém, para eu esfregar na cara daquelas minhas tias invejosas, que eu também pude casar e casar bem. Sabe o que é isso? Cabrito. Deus, me dá dinheiro, para eu esfregar na cara do mundo que o Senhor pode prosperar o teu filho no meio da crise. Cabrito. Deus, me dá um ministério, e um ministério de poder nessa terra, para mostrar para todo mundo que o Senhor é comigo. Cabrito. Mas não é bom ter ministério? É. Não é bom ter carro? É. Me dá o seu para ver se eu não vou ficar feliz. Me dá dinheiro, é bom? É bom, mas não no lugar de bezerro cevado. E ele está falando: você só precisa de uma aliança, você só precisa de um anel, você só precisa de uma sandália, e você só precisa das roupas novas, e cruza o sangue, porque eu vou prover todas as coisas. Então o problema é que tem muita gente nessa manhã sentada com 2 mentalidades. Uma mentalidade de escravo, trabalhando para o pai em troca de pão, dizendo: eu venho para a igreja para que o Senhor mude minha vida. Não, você não precisa disso. Você só precisa cruzar o sangue, Ele é responsável. E outra, muita gente morrendo de fome do lado de fora da casa, atrás de um cabrito que nunca vai vir e que qualquer um pode ter. Porque se eu achar que dinheiro ou carro ou coisas nessa terra, elas mostram a fidelidade do pai por mim, então eu vou entender que ele é mais fiel para um traficante do que a mim. Então eu vou entender
que todos esses artistas que cantam promiscuidade, Deus é mais fiel a eles do que é fiel a mim. Deus é mais justo com eles do que é justo a mim. E eu entendi uma coisa: a minha riqueza não é desse mundo. Feche seus olhos. E com os olhos fechados eu vou te contar uma história. E o filho foi, e ele acordou naquela manhã, e ele se levantou para trabalhar. Mas quando ele foi sair da sua cama, ele viu que nos seus pés havia um chinelo, que agora ele tinha sandálias. E ele lembrou que ele tinha um destino. Então ele começa a sair, ele olha para as suas roupas e vê que as suas roupas não fedem mais a porcos, mas ele tem as suas vestes limpas, e ele lembra que ele foi perdoado pelo seu pai. E quando ele vai se assentar à mesa, antes que não era mais dele, mas que agora pelo amor do pai foi restaurada a comunhão, ele olha para o seu dedo e ele vê que ele não é um servo, mas ele é filho. E perdoado, aliançado, e com um destino ele sai. E ele começa a trabalhar para o seu pai, não por aquilo que ele vai ganhar, mas por aquilo que ele é. Não mais para que ele tenha, mas porque ele já tem. Não mais para que ele seja, mas porque ele é. E ele trabalha para o seu pai com toda a alegria do seu coração. E o irmão do filho pródigo, não suportando o amor do seu pai, foi embora e nunca mais se ouviu falar do irmão do pródigo. Nessa manhã, meus irmãos, você tem duas opções. Nós vamos assentar à mesa, e você tem a opção de sentar nessa mesa e comer um pão e tomar um suco e ir embora para a tua casa, ou antes de se alimentar do cordeiro, você pode ver essa porta aberta, e você pode ver esse sangue derramado, e você tem duas opções. Você é o convidado especial. Você pode pisar no sangue dele e dizer: eu não quero ter aliança com você. Ou você pode cruzar o sangue do bezerro cevado. Ou você pode cruzar o sangue do cordeiro imaculado. Mas para isso, você tem que saber o seguinte: que a partir do momento que você cruzar e entregar a sua vida a ele, eu não estou falando isso sobre aceitar Jesus, eu estou falando sobre o lugar onde nós escolhemos viver a nossa vida, nessa terra e na eternidade. A partir do momento que você cruzar, são as leis dele, é o que ele pôr na sua mesa, é o que ele escolher para você. A partir daí, irmão, acabou o teu livre-arbítrio, acabou o teu direito de escolha, porque você confia a tua vida naquele que é o único que pode te alimentar, o único que pode dar o alimento eterno para você. Não é sobre perdão, não é sobre destino, não é sobre identidade, é sobre vida. E conforme o Espírito Santo falar com você, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar. Você que entende que está do lado de fora da casa, você que entende que tem uma mentalidade escrava, você está fazendo o que é certo. Eu quero trabalhar, eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero fazer coisas para Jesus, mas para que Ele te dê algo. Não, cara, você não precisa disso. Isso é uma mentalidade escrava, e Ele quer transformar a tua mentalidade escrava em a mentalidade de filho. Ou de repente você está atrás de cabrito, mas nessa manhã você fala: não, eu não quero mais os cabritos, eu quero a vida eterna. Como eu disse, não é sobre pecado, não é sobre pecado, não é sobre confissão de pecados, cara, é sobre fome e vida. Conforme o Espírito Santo falar com você, eu quero que você saia do teu lugar, e eu quero orar por você aqui nessa manhã. E o Espírito Santo, ele vai te abraçar nessa manhã, e
você vai ser abraçado pelo Pai através de Jesus. E o Espírito de adoção e graça, Ele vai colocar um anel no seu dedo nessa manhã. Ele vai te dar um destino nessa manhã. Ele vai liberar a provisão para a tua alma nessa manhã. Como eu disse ontem, eu não me importo com o título que você carrega. Eu não me importo quem você é, o que você representa. Se você é pastor, se você é vice-querubim, se você é do louvor, se você é obreiro, se você é a pessoa mais rica ou a mais pobre desse lugar. Eu não te conheço, cara. Então o que vai te segurar na cadeira, se você entende que é para você estar aqui, é o teu coração. E esse coração vai revelar o que você quer de Deus, cara. Se você só quer o benefício para mostrar para os irmãos, ou se você quer estar com Ele, cara. Ou se você quer estar com Ele. De repente você construiu na tua mente, cara, eu preciso ter um ministério. Eu preciso ter um ministério porque eu tenho uma palavra. Sai do teu lugar e vem aqui, cara. Você não precisa ter um ministério, a terra precisa do teu ministério. Jesus quer o teu coração, cara. Ele quer o teu coração, cara. Todos com os olhos fechados. Queria que os pastores me ajudassem a orar aqui. Ó Deus, me conheces-me. O Pai está na casa, cara. O Pai está na casa. Mesmo quando
rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Há uma impressão no meu coração de um casal aqui que vocês entraram num processo de divórcio. A impressão que há no meu coração, eu vejo como se a esposa estivesse pesquisando na internet sobre advogados. Eu vejo o homem com muitos documentos no seu escritório, assim, e na gaveta, como se fosse papéis para você dar entrada no divórcio. E há muito tempo vocês não andam bem. Há muito tempo vocês estão vivendo de aparência aqui na igreja, mas dentro da casa de vocês é uma guerra sem tamanho. E enquanto vocês estavam em guerra, ainda estava bem, mas um esfriamento invadiu a casa de vocês. E uma indiferença dominou o coração de vocês. Porque quando a guerra estava bem, porque vocês ainda se importavam, mas agora vocês não se importam mais. E no meio desse processo, sorrateiramente, Satanás colocou uma pessoa no meio de vocês. Eu não quero que você venha aqui à frente, eu não vou te chamar aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. E você faz o que você quiser com essa palavra. Se nessa manhã você escolher a vida, Deus vai mudar a história do teu casamento. Se nessa manhã você escolher a vida, Deus vai mudar a história da sua casa. Deus vai mudar a história da sua casa. Por muito tempo você foi trazendo o problema do teu casamento para os seus pastores, achando que eles deveriam resolver. Mas nessa manhã eu sinto o Espírito Santo te dizendo: se você escolher a vida, eu vou mudar a história da sua casa. Mas se você quiser continuar no caminho que você está, é uma escolha sua. Pare de ficar esperando que Deus levante pessoas para falar sobre o casamento de vocês. Isso é muito específico. Porque Deus não vai ficar mais mandando um recado. Hoje está sobre as suas mãos e sobre a sua responsabilidade. Amanhã ou depois você não vai poder dizer: Deus não fez nada por mim, Deus não falou comigo, porque Ele o fez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas e eu te agradeço pelo que o Senhor fez. Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está produzindo aqui. Eu te agradeço, Jesus, pelo que o Senhor fez em nós essa manhã. Foi tão poderoso e tão profundo, e nós te louvamos por isso. Nós te exaltamos. O que aconteceu nessa manhã, só o Senhor poderia fazer. O lugar que o Senhor chegou nos nossos corações, só o Senhor poderia fazer. Nenhum homem, ninguém poderia fazer isso, Jesus. E nós reconhecemos, e nós te damos glória, e nós te exaltamos, e nós te bendizemos, Jesus. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E o Senhor cuida dos seus filhos. E o Senhor ama os seus filhos. Eu te agradeço por isso, Jesus. Porque nós vimos a salvação nessa manhã. Jesus, eu oro pela tua filha. Eu quero abençoar a tua filha, Jesus, como o Senhor tem abençoado a Sara.
Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor abençoe o coração dela nessa manhã. Que nessa manhã ela tenha o seu dedo aliançado pelo Senhor, Pai. Eu oro por todo o processo do inferno contra a vida dela, Jesus. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Toda crise de identidade que tem gerado desejo de suicídio, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Quero declarar sobre ela a tua paternidade, Jesus. O perdão, o amor. Espírito Santo, fala para ela que ela não é o que ela faz, que ela é o que o Senhor enxerga. O Senhor não olha as mãos dela, Jesus. Fala isso para ela. Jesus, fala para ela a verdade, Jesus. O Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Fala para ela, Jesus, se é verdade mesmo que ela é rejeitada. Jesus, fala para ela se é verdade que ela foi esquecida, que o Senhor não está nem aí para ela. Fala para ela, Jesus, eu sei que o Senhor pode. Fala para ela, Jesus. Fala para ela, Jesus, que a vida dela tem um sentido. Fala, Jesus, por favor. Espírito Santo, aquece o coração dela agora. Não deixa ela desistir não, Jesus. Eu abençoo o coração da tua filha. Olha, eu quero te falar uma coisa. Por mais que você tente, você nunca vai ser igual às suas amigas. Por mais que você queira viver igual elas, por mais que você queira viver como você vê no YouTube, você nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu para Ele. Você tem uma marca e a tua vida é diferente. Por isso que você sente diferente. Por isso que você enxerga diferente. Por isso que dói, o que dói em você não dói nas suas amigas. Porque Jesus, Ele colocou algo especial, você nasceu para Ele. Todas as pessoas foram chamadas, Jesus, Ele ama a todos, mas Ele escolheu algumas pessoas para algo. Depois pergunta para alguns dos jovens que estavam aqui ontem. Eu contei uma história de uma menina ontem, do vestido branco. Você é essa menina. Aleluia. Você nasceu para viver e morrer por Jesus. Não tente se enquadrar, porque você é uma peça redonda num espaço quadrado, ou uma peça quadrada num espaço redondo. Você nunca vai ser igual a elas. Você nasceu para um chamado. Você nasceu para uma geração. Você nasceu para um grupo de meninas que esperam a tua vida. Você é a manifestação que os filhos estão aguardando, que a criação está aguardando lá fora. Eles precisam de você. Você vai no retiro? Por quê? Você não quer ir? Você quer ir? O Atos vai te dar uma inscrição. Se ele não der, eu não sei. Depois a gente dá um jeito. Eu dou meu relógio para ele, sei lá. Mas vai. Tá bom? Isso é especial, viu? Muito especial. Muito. Um dia você vai estar fazendo isso que eu estou fazendo com você hoje. E meninas que vão querer se matar, que estão entrando num processo de destruição, vão ter a vida delas transformadas, porque você chegou até elas. Você vai ser a mão de Jesus, você vai ser o abraço de Jesus, você vai ser a voz de Jesus, você vai ser o amor de Jesus. Tá bom? Se você puder sentar, eu só quero dar... Pastor, posso dar 2 recados só? Se você quiser, pode se assentar rapidamente. Desculpa, gente, pelo horário, eu sempre me enrolo, cara. Mas é que eu amo Jesus e falar dele é muito legal. É minha vida, é isso, cara. 2 coisas. Uma, não para não, irmã, tá tão legal. Fica aí. Você quer água? Espera aí, aqui, ó, toma. Eu não tenho sapinho. Deixa eu encher teu copo, então. Então vai lá. Vamos derramar no teclado, então? Só para estragar o teclado? Ai, que medo. Então pode tomar agora, vai lá. Todo mundo está te olhando. Gente, 2 coisas. Uma, eu sou ministro integral há 18 anos, já disse isso. Nós não temos... Não temos salário, nossa igreja, que nem eu disse, está começando nas casas, enfim.
Nós vivemos daquilo que o Senhor provê e daquilo que os irmãos nos ajudam. Então, nós vamos fazer uma viagem missionária agora em maio, eu e minha esposa. Nós fomos para a Europa 2 vezes e deixa eu só te contar rapidamente, eu não sei o que é férias. Há 18 anos eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é tirar tipo uma semana, ir para uma casa emprestada de alguém e ficar lá. Não sei o que é isso. Porque o nosso recurso é muito contado e o dinheiro que nós temos, quando o dito dinheiro que sobra, a gente investe em pessoas. Então, eu não sei o que é ter férias. Porque as pessoas falam, fazer missão na Europa é fácil. Eu vou te contar uma história muito rápida. A última vez que nós fomos, em 2013, e eu só te conto isso porque minha esposa deixa. Nós ficamos numa casa, minha esposa tem a bexiga menor. Então, um copo d'água enche a bexiga dela. E nós ficamos numa casa que nós só descobrimos, quando nós chegamos lá, que a casa ia começar a reforma. E a reforma era onde? No banheiro. E esse menino tinha um outro apartamento que só funcionava o banheiro, e era longe. Então, quando eles começaram a reforma, tiraram os pisos do corredor, a primeira coisa que eles fizeram no banheiro foi tirar a porta. Então, minha esposa ia no banheiro, eu sou grande, automaticamente virei uma porta. Então, eu ficava na porta, minha esposa lá, e o homem passava e falou, oi, tudo bem, o que você está fazendo aí? Sou uma porta. Não bata em mim, por favor, está ocupado aqui dentro. Mas, passado 2 dias, eles tiraram o vaso. E um dia, daí quando nós queríamos ir no banheiro, nós saíamos correndo e íamos até a casa que era longe, o outro apartamento. Só que um dia, o alarme falso, minha esposa deu vontade de ir no banheiro e não dava tempo de ir. Um calor, devia estar uns 35 graus. Minha esposa teve que fazer xixi num pote. Imagina para mim como marido vendo aquilo. Falei, que tipo de marido eu sou que eu não consigo prover nenhum banheiro. E no meio do processo, chegou alguém na casa e ela se assustou. E ela chutou o pote. Vocês riem porque não é vocês, né? E caiu no tapete. 35 graus. O que você acha que aconteceu? E a gente não podia lavar o tapete e colocar na janela para secar, porque ia perguntar para a mulher, por que vocês fizeram? Fala, a gente está usando um quarto de banheiro. Então, para que você entenda, nós não vamos lá para tirar foto no Facebook, nós vamos para fazer missões. E a Europa precisa mais de Jesus que a África. Então, hoje, eu estava olhando esses dias, a passagem, o custo dá mais ou menos R$6.000. Eu preciso que você me dê 6 mil? Não, a não ser que você queira. Eu vou ficar muito feliz, faço uma camiseta com a tua foto e posto no Facebook. Esse é meu herói, sem problema. Mas nós precisamos de algumas pessoas que estejam dispostas a investir e nos ajudar, a não ser que os pastores vejam um problema e eu não tenho problema com isso, eles falam é não e acabou. Mas depois que você fala assim, é difícil, né? Mas tá bom. Então, se você quiser nos ajudar, eu vou estar ali atrás, você fala, Léo, eu quero te ajudar como eu posso. Você não vai ter que me dar dinheiro nenhum agora, eu vou anotar o teu telefone ou algum contato, e aí eu entro em contato com você depois te explicando, não é nada, cara, R$50 consegue me ajudar, ou se tiver R$1 já me ajuda. Outra coisa são os materiais lá atrás. Entre todas as coisas deve ter, acho que no máximo 60 coisas ali. E eu vou abrir o que eu abri ontem, e não estou falando isso agora para te pegar no emocionalismo, que eu não gosto de pessoas emocionadas, os jovens sabem disso. Nós estamos com, principalmente, nosso aluguel para pagar, e esses materiais são para isso. Se você puder comprar essas coisas, se puder abençoar alguém, se puder presentear alguém com esse material, se você não quiser, você vai ajudar a mim e a minha casa de uma forma extrema. Tem maquininha de cartão lá também, você pode fazer o que você quiser. Se você se sentir constrangido, não posso, sem problema nenhum, mas se você puder, vai nos ajudar, amém? Deus abençoe. Eu oro para que o Espírito Santo continue pairando sobre vocês e fazendo o que Ele tem que fazer. Eu oro por esse retiro. Se sobrar uma vaguinha só para avisar em direta para o Atos, eu estou livre no carnaval, não vou fazer nada, estamos aí na pista. Se tiver alguma coisinha, estamos aí, nem olhe para ele. Você já entendeu, né? Já pegou aí? Pegou? Beleza. Então, estamos livres, de boa na pista aí, tá? Deus abençoe, fica com Deus. Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia, Jesus é lindo,
é maravilhoso. Escolha a vida. Amém? Queria chamar os pastores aqui à frente. Oh Deus, Deus é maravilhoso. Sabe, uma das coisas que marcou meu coração é que eu não preciso daquilo que Deus pode me dar. Eu preciso de Deus. Amém? Eu preciso de Jesus. E como filho, Jesus sabe o que eu preciso. Amém, queridos? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, você precisa de Jesus. Você não precisa das coisas que Ele pode te dar. Você precisa de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Só lembrando que o pastor Pedro, né, a pastora Simara, eles estão na Bahia, né? Eles foram para lá passar a semana servindo ao Senhor lá. Tem uns alunos, né, que estão lá fazendo missões, tem a obra lá. Então, pastor Pedro, pastora Simara, eles estão lá. Amém, queridos? Tem mais um pedido de oração. Antes de nós tomarmos a ceia, vamos orar pela irmã Neuza, né? Nós oramos no início, nós esquecemos dela. Ela está lá em São José do Rio Preto. Tem passado meses muito difíceis na sua saúde, muito mesmo. E nós vamos orar por ela. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Eu creio numa restauração plena. É uma mulher que tem exercido, né, a sua fé, não tem desistido, e ela está sendo tratada naquele lugar. Amém? Pastor Mateus, ora. Pai, nós colocamos a irmã Neuza diante de Ti. Como igreja, nós profetizamos a cura, o toque do Senhor naquele lugar, o Deus na vida dela. Oramos por uma restauração por completo, Pai. Profetizamos tudo aquilo que é necessário para ela nesse dia, que possa haver essa provisão do Senhor. Nós oramos por um milagre, Pai, assim como a igreja orava por Pedro quando ainda estava preso. Ó Deus, e as portas se abriram de uma forma sobrenatural e os anjos ali entraram. Como igreja do Senhor nós oramos, Pai, envia os Teus anjos naquele lugar. Ó Deus, envia, ó Deus, o Teu sangue realmente sobre ela. Ó Deus, e profetizamos, ó Deus, que ela voltará com testemunhos, ó Deus, com uma esperança diante de tudo isso que ela tem passado, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós vamos tomar a ceia. Permaneça de pé, né? Fica de pé os irmãos que vão tomar a ceia, que estão aliançados com o sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Eu queria já pedir para os irmãos estarem entregando para você, depois nós vamos orar. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Santo,
Glória a Deus. Todos pegaram? Todos pegaram? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar pelo suco de uva que representa o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pelo sacrifício vivo naquela cruz, Pai. O sangue derramado na cruz por nós, que nos faz livre de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós queremos consagrar esse vinho ao Senhor, Pai, representando o teu sangue. Por isso, de todo o nosso coração, nós te exaltamos e glorificamos a ti, Pai, no nome de Jesus. Vamos orar também pelo pão. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã especial, cuja qual estamos na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez participar da Tua mesa, esse banquete especial que o Senhor nos preparou nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar na autoridade do nome dEle, este pão, ó Deus, que representa o Teu corpo, ó Deus, moído ali naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a fome saciada, ó Deus, a nossa fome, ó Deus, alimentada. Por isso, em nome de Jesus, nós consagramos esse pão e declaramos, ó Deus, que ao participarmos do corpo do Senhor e do sangue seu, seremos aliançados novamente contigo. Ó Deus, capacita-nos a isso a cada dia, participar do corpo e do teu sangue a todo instante, em especial nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para você, que você compartilhasse o seu pão com o irmão e orasse com ele. Amém, queridos? Amém? Antes de você tomar do pão, beber do cálice, compartilhe em nome de Jesus. Amém, queridos? Coma do pão, beba do cálice. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Aleluia, irmão. Só um instantinho. Glória a Deus. Nós temos como costume, como igreja, abençoar, amém? Aqueles que, os servos do Senhor que vêm ministrar nesse lugar. Então eu quero te dar a oportunidade, nesse momento, para semear uma oferta. Nós colocamos aqui a taça, essa oferta nós vamos abençoar o pastor Léo. Amém, queridos? Então não saia, não vá embora. Se você pode, contribua. Lembre da palavra, divide o pão, abençoe em nome de Jesus.